Questão 5. O bem em geral. Em 6 artigos. Em seguida, pergunta-se sobre o bem. Primeiro, sobre o bem em geral. Depois, sobre a bondade de Deus. Sobre o primeiro, são 6 as perguntas. 1. O bem e o ente se identificam na realidade? 2. Se há entre eles uma distinção de razão, qual deles é o primeiro, segundo a razão? 3. Se o ente é primeiro, será que todo ente é bom? 4. A que gênero de causa pertence a razão de bem? 5. A razão de bem consistiria no modo, na espécie e na ordem? 6. Divide-se o bem em honesto, útil e agradável? Artigo 1º. O bem se diferencia do ente na realidade? Quanto ao primeiro artigo, assim se procede. Parece que o bem se diferencia do ente na realidade. 1. Com efeito, Boécio diz: Vejo nas coisas que uma coisa é serem boas e outra é serem. Logo, o bem e o ente diferem na realidade. 2. Além disso, nada recebe a forma de si próprio. Ora, algo é chamado bom pela forma que recebe do ser, segundo o comentário sobre o livro das causas. Logo, o bem é, na realidade, distinto do ente. 3. Ademais, o bem comporta mais ou menos. Ora, isso não se dá com o ser. Logo, o bem difere na realidade do ente. Em sentido contrário, Agostinho escreve: Enquanto somos bons. Respondo. O bem e o ente são idênticos na realidade. Eles só diferem quanto à razão. Eis a prova. A razão do bem consiste em que alguma coisa seja atrativa. Por isso mesmo, o filósofo no livro 1 da Ética assim define o bem: Aquilo para o qual todas as coisas tendem. Ora, uma coisa atrai na medida em que é perfeita, pois todos os seres tendem para a própria perfeição. Além do mais, todo ser é perfeito na medida em que se encontra em ato. É certo, portanto, que algo é bom na medida em que é ente, pois o ser é a atualidade de todas as coisas, como já se viu. É então evidente que o bem e o ente são idênticos na realidade. Mas o termo bom exprime a razão de atrativo, que o termo ente não exprime. Quanto ao primeiro, deve-se dizer que ainda que bem e ente sejam idênticos na realidade, como diferem segundo a razão, não significam exatamente a mesma coisa, o ente absoluto e o bem absoluto, pois o ente designa propriamente algo que está em ato, e o ato se refere propriamente à potência. Assim, uma coisa é dita ente de modo absoluto, em razão daquilo que primeiramente a distingue do que se encontra apenas em potência. E isto é o ser substancial de cada coisa. E é em razão de seu ser substancial que uma coisa qualquer se diz ente de modo absoluto. Em razão dos atos que são acrescentados, se diz que uma coisa é sob certo aspecto. Ser branco, por exemplo, significa ser sob certo aspecto, pois ser branco não suprime o ser em potência, de modo absoluto.
pois isto acontece a algo que já existe em ato. Ao contrário, o bem exprime a razão de perfeito, que é atrativo, e, em consequência, exprime a razão de último. Daí que aquilo que é ultimamente perfeito chama-se bem absoluto. Aquilo que não possui a perfeição última, que deveria possuir, ainda que tenha alguma perfeição, pois se encontra em ato, não será dito perfeito absoluto, mas apenas sob certo aspecto. Logo, segundo o ser primeiro, isto é, o ser substancial, uma coisa é dita ente, de modo absoluto, e boa, sob certo aspecto, a saber, enquanto é ente. Mas, segundo o último ato, uma coisa é dita ente, sob certo aspecto, e boa de modo absoluto. É o que Boécio quis dizer, quando afirma que nas coisas se devem distinguir o bem e o ser. há de se entender do bem e do ser considerados de modo absoluto, porque, segundo o ato primeiro, uma coisa é ente de modo absoluto, e, segundo o último, é bem de modo absoluto. Pelo contrário, segundo o ato primeiro, é de alguma forma bem, e segundo o último, é de alguma forma ente. Quanto ao segundo, deve-se afirmar que bem se diz pela forma que recebe do ser, se entende o bem de modo absoluto, segundo o ato último. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que, do mesmo modo que responde a terceira objeção, considera-se o bem, segundo, mais e menos, em razão de um ato acrescentado, por exemplo, a ciência ou a virtude. Artigo 2º. O bem segundo a razão tem prioridade sobre o ente. Quanto ao segundo artigo, assim se procede. Parece que o bem, segundo a razão, tem prioridade sobre o ente. 1. Com efeito, a ordem dos nomes se regula pela ordem das realidades significadas por estes nomes. Ora, entre os nomes divinos, Dionísio coloca como primeiro o bem, em seguida o ente. Logo, o bem, segundo a razão, tem prioridade sobre o ente. 2. Além disso, é anterior, segundo a razão, o que se estende a um maior número de coisas. Ora, o bem se estende a um maior número de coisas do que o ente, conforme o que diz ainda Dionísio. O bem se estende ao que existe e ao que não existe. O ente apenas ao que existe. Logo, o bem tem prioridade sobre o ente, segundo a razão. 3. Além disso, o mais universal é primeiro segundo a razão. Ora, o bem parece mais universal do que o ente, pois o que é bom tem a razão de atrativo, e para alguns, o que é atrativo é o não ser, como se constata nesse texto de Mateus, a propósito de Judas. Bom fora para ele não ter nascido. Logo, o bem tem sobre o ente prioridade de razão. 4. Ademais, não é apenas o ser que é atrativo, mas também a vida, a sabedoria e muitas outras coisas. O ser é, pelo visto, algo particular que atrai, ao passo que o bem é universal. Portanto, o bem absoluto tem prioridade de razão sobre o ente. Em sentido contrário, lê-se no livro das causas. Ser é a primeira das coisas
criadas. Respondo. O ente, segundo a razão, tem prioridade sobre o bem. A razão significada por o nome é aquilo que o intelecto concebe da coisa e exprime mediante a palavra. Assim tem prioridade, segundo a razão, o que por primeiro o intelecto concebe. Ora, o que por primeiro o intelecto concebe é o ente, pois algo é cognoscível na medida em que se encontra em ato, como se diz no livro 9 da Metafísica. Por conseguinte, o ente é o objeto próprio do intelecto. Ele é, pois, o primeiro inteligível, como o som é o primeiro objeto próprio do ouvido. Logo, segundo a razão, o ente tem prioridade sobre o bem. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que Dionísio trata dos nomes divinos, enquanto implicam em Deus uma relação de causalidade. Ele se explica. Deus é nomeado a partir das criaturas, como a causa a partir dos seus efeitos. Ora, o bem, por ter razão de ser atrativo, implica uma relação de causa final, causalidade que é a primeira de todas, pois o agente não age a não ser em vista de um fim, e é pelo agente que a matéria se move para a forma. Por isso, o fim é chamado a causa das causas. Portanto, quando se trata de causalidade, o bem tem prioridade sobre o ente, como o fim sobre a forma. Por esta razão, entre os nomes que significam a causalidade divina, o bem há de preceder o ente. Além do mais, para os platônicos, que não distinguiam a matéria da privação, pois consideravam-na um não-ente, a participação do bem se estende a mais coisas do que a participação no ente. Assim, a matéria primeira é boa por participação, uma vez que tende ao bem. Ora, só se tende para algo semelhante a si. A matéria primeira, porém, afirmada como não-ente, não participa do ente, o que leva Dionísio a dizer que O bem se estende ao que não existe. Quanto ao segundo, pelo exposto fica clara a resposta. Ou se deve acrescentar que o bem se estende ao que existe e ao que não existe, não como predicado, mas como causalidade, se entendemos o que não existe, não como o absolutamente não existente, mas como o que se encontra em potência e não em ato. Com efeito, o bem tem razão de fim, no qual repousa não apenas o que está em ato, como também para ele se move o que não está em ato, mas apenas em potência. Mas o ente não implica uma relação de causalidade, exceto de causalidade formal, inerente ou exemplar. E essa causalidade se estende unicamente ao que está em ato. Quanto ao terceiro, deve-se afirmar que o não-ser não é atrativo por si mesmo. Ele o é por acidente. Assim, a supressão de um mal é atrativa porque o mal desaparece ao não ser. Pelo contrário, a supressão do mal não é atrativa quando, pelo mal, se é privado de um ser. Portanto, o que atrai por si mesmo é o ser. O não ser o é somente por acidente. Quando, por exemplo, o homem deseja um ser do qual não suporta ficar privado. Nesse sentido, por acidente, o não ser é chamado um bem. Quanto ao quarto, deve-se dizer que a vida, a ciência e os outros bens são atrativos como existentes em ato, sendo que em tudo isso é ao ser que se tende. Por isso mesmo, só é atrativo o ente,
e, portanto, só o ente é bom. Artigo 3º. Todo ente é bom? Quanto ao terceiro, assim se procede. Parece que nem todo ente é bom. 1. Com efeito, o bem acrescenta ao ente, como já se demonstrou. Ora, o que acrescenta alguma coisa ao ente o restringe. Por exemplo, a substância, a quantidade, a qualidade, etc. Logo, o bem restringe o ente. Portanto, nem todo ente é bom. 2. Além disso, nem o mal é bom. Está em Isaías. Ai dos que chamam de bem o mal, e de mal o bem. Ora, algum ente é chamado mal. Logo, nem todo ente é bom. 3. Ademais, o que é bom tem razão de ser atrativo. Ora, a matéria primeira não tem a razão de ser atrativo, mas somente de atrair. Logo, não tem a razão de bem. Assim, nem todo ente é bom. 4. Além disso, o filósofo, no livro 3 da Metafísica, assegura que não há bem nos objetos matemáticos. Ora, eles são entes. Do contrário, não seriam objeto de ciência. Logo, nem todo ente é bom. Em sentido contrário, todo ente que não é Deus é criatura de Deus. Mas Toda criatura de Deus é boa. diz o apóstolo na primeira carta a Timóteo: o próprio Deus é ao máximo bom. Logo, todo ente é bom. Respondo: todo ente enquanto tal é bom, pois todo ente, enquanto tal, se encontra em ato, e de algum modo é perfeito, porque todo ato é uma certa perfeição. Ora, o perfeito tem a razão de ser atrativo e de bem, como consta do acima exposto. Por conseguinte, todo ente enquanto tal é bom. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que a substância, a quantidade, a qualidade e tudo o que nelas está contido restringem o ente ao aplicá-lo a tal quantidade ou natureza. Assim, nada acrescenta o bem ao ente, mas apenas a razão de ser atrativo e de perfeição, que pertence ao próprio ser, em qualquer natureza que se encontre. Portanto, o bem não restringe o ente. Quanto ao segundo, deve-se afirmar que nenhum ente é dito mal enquanto é ente, mas na medida em que carece de ser. Assim, se diz que um homem é mau quando carece da virtude, ou um olho é mau quando carece de uma visão aguçada. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que, como a matéria primeira não é ente, senão em potência, assim também não é bem, senão em potência. Ainda que se possa dizer, com os platônicos, que ela é um não ente, por causa da privação que a afeta. No entanto, ela participa algo do bem, pela ordenação e aptidão a esse bem. E assim não lhe convém que seja atrativa, mas que tenda para. Quanto ao quarto, deve-se afirmar que os objetos matemáticos não subsistem separados, segundo o ser. Se subsistissem, haveria neles o bem, a saber, seu ser. Existem separados apenas segundo a razão, na medida em que abstraem do movimento e da matéria. E assim, abstraem da razão de fim, que tem a razão de motor. Não é absurdo que em algum ente, segundo a razão, não exista o bem ou a razão de bem, pois, como já se disse, a razão de ente é anterior à razão de bem. Artigo 4º.
Tem o bem razão de causa final? Quanto ao quarto, assim se procede. Parece que o bem não tem razão de causa final, mas antes de outras causas. 1. Pois segundo Dionísio, O bem é louvado por ser belo. ora, o belo implica a razão de causa formal. Logo, o bem tem a razão de causa formal. 2. Além disso, o bem é difusivo de si, segundo Dionísio, que diz: O bem é aquilo pelo qual tudo subsiste e é. Ora, ser difusivo implica a razão de causa eficiente. Portanto, o bem tem a razão de causa eficiente. 3. Ademais, Agostinho escreve: Existimos porque Deus é bom. ora, viemos de Deus como de uma causa eficiente. Logo, o bem implica a razão de causa eficiente. Em sentido contrário, o filósofo disse no livro 2 da Física: Aquilo pelo qual algo existe é como o fim e o bem de todo o mais. logo, o bem tem a razão de causa final. Respondo: se o bem é aquilo para o qual tudo tende, e isso tem razão de fim, é claro que o bem implica a razão de fim. No entanto, a razão de bem pressupõe a razão de causa eficiente e a razão de causa formal, pois sabemos que o que se encontra primeiro no exercício da causalidade é último quanto ao efeito. Por exemplo, o fogo aquece a madeira antes de lhe comunicar sua forma de fogo, se bem que no fogo o calor siga sua forma substancial. Ora, na ordem da causalidade, vem primeiro o bem e o fim, que movem a causa eficiente. Em seguida, a ação desta causa eficiente move em vista da forma. Ao final, chega a forma. Quanto ao efeito, é necessário que a ordem seja inversa. Primeiro a forma, graças à qual o ente é. Nesta forma se considera em seguida a virtude efetiva, pela qual se faz perfeito no ser, pois cada um só é perfeito, observa o filósofo, quando pode produzir outro ser semelhante a si. Enfim, segue a razão de bem, por meio da qual no ente se funda a perfeição. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que o belo e o bem no sujeito são idênticos, pois estão fundados sobre o mesmo, a saber, sobre a forma. Por isso, o bem é louvado como belo, mas diferem pela razão. O bem propriamente se refere ao apetite, pois o bem é aquilo para o qual tudo tende, e assim tem a razão de fim, pois o apetite é uma espécie de movimento rumo à coisa. Quanto ao belo, ele se refere à faculdade do conhecimento, pois disse belo aquilo que agrada ao olhar. Eis porque o belo consiste numa justa proporção, pois os sentidos se deleitam em coisas bem proporcionadas, como nas semelhantes a si, uma vez que o sentido, como toda faculdade cognitiva, é uma certa razão, e como o conhecimento se realiza por assimilação, e a semelhança se refere à forma, o belo propriamente pertence à razão de causa formal. Quanto ao segundo, deve-se afirmar que o bem se diz difusivo por si, da mesma maneira pela qual se diz que o fim move. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que o que tem vontade é chamado bom, quando sua vontade é boa, pois é pela vontade que dispomos de tudo o que temos. Por isso, não se chama bom o homem que tem um bom intelecto, mas aquele que tem uma vontade boa.
Ora, o objeto próprio da vontade é o fim. E assim, ao dizer existimos porque Deus é bom. está se referindo à causa final. Artigo 5º. A razão de bem consiste no modo, na espécie e na ordem. Quanto ao quinto, assim se procede. Parece que a razão de bem não consiste no modo, na espécie e na ordem. 1. Na verdade, o bem e o ente diferem pela razão, como já se explicou. Ora, estes três termos parecem pertencer à razão de ente, pois diz o livro da sabedoria: Tudo dispuseste com número, peso e medida. E é a esta tríade a que se reduzem a espécie, o modo e a ordem. O próprio Agostinho o indica. A medida determina a cada coisa o seu modo. O número lhe dá a espécie, e o peso a leva para seu repouso e estabilidade. Logo, a razão de bem não consiste no modo, na espécie e na ordem. 2. Além disso, o modo, a espécie e a ordem são bens. Se, pois, a razão de bem consiste em modo, espécie e ordem, é preciso que também o modo tenha modo, espécie e ordem, e igualmente a espécie e a ordem, e assim se continuaria ao infinito. 3. Ademais, o mal consiste na privação de modo, espécie e ordem. Ora, o mal nunca suprime totalmente o bem. Logo, a razão de bem não consiste em modo, espécie e ordem. 4. Ademais, não se pode chamar de mal o constitutivo da razão de bem. Ora, chamamos de mal ou má o modo, a espécie e a ordem. Logo, a razão de bem não consiste em modo, espécie e ordem. 5. Ademais, de acordo com Agostinho, modo, espécie e ordem são causados pelo peso, número e medida. Ora, nem tudo o que é bom tem peso, número e medida, pois Ambrósio diz: Não pertence à natureza da luz ser criada com número, peso e medida. Portanto, a razão de bem não consiste em modo, espécie e ordem. Em sentido contrário, Agostinho escreve: Estes três, o modo, a espécie, a ordem, são como bens gerais nas coisas criadas por Deus. Assim, onde estes três são grandes os bens. Onde são pequenos bens. Onde nenhum deles, nenhum bem. Ora, isso não aconteceria se a razão de bem não consistisse neles. Logo, a razão de bem consiste no modo, na espécie e na ordem. Respondo: algo se diz bom enquanto é perfeito, pois assim é atrativo, como acima se disse. Perfeito se diz aquilo ao qual nada falta segundo o modo de sua perfeição. Ora, como cada um é o que é por sua forma, e como uma forma pressupõe certas coisas, e outras necessariamente as seguem, é preciso, para que algo seja perfeito e bom, que tenha forma, e aquelas coisas por ela requeridas, e as que a seguem. Ora, a forma requer determinação ou proporcionalidade de princípios, matérias ou eficientes dela. E isso é significado por modo.
Por essa razão, se diz que a medida determina o modo. A forma ainda é significada por espécie, porque cada um é constituído na espécie pela forma. Por causa disso, se diz que o número dá a espécie. De acordo com o filósofo, no livro 8 da Metafísica, as definições que exprimem a espécie são como os números. Com efeito, assim como a unidade, acrescentada ou subtraída do número, e faz variar a espécie, o mesmo se dá nas definições com uma diferença acrescentada ou subtraída. Enfim, segue-se a forma, a inclinação para o fim, ou para a ação, ou para algo semelhante, pois cada um, enquanto está em ato, age e tende para o que lhe convém, segundo sua forma. Isso pertence ao peso e ordem. Daí que a razão de bem, na medida em que consiste na perfeição, consiste também em modo, espécie e ordem. Quanto ao primeiro, portanto, deve-se dizer que estes três não seguem ao ente, senão enquanto é perfeito, e de acordo com isso, é bom. Quanto ao segundo, deve-se dizer que o modo, a espécie e a ordem são chamados bens, assim como são chamados entes, não porque sejam quase subsistentes, mas porque por eles outras coisas são não só entes, mas também bens. Portanto, não é necessário que elas tenham outras coisas pelas quais sejam bens. Assim, não se dizem bens, como se formalmente fossem bens por outras coisas, mas porque por eles outras coisas são bens. Neste sentido, a brancura não é chamada de ente, porque ela ou seja por alguma coisa, mas porque por ela alguma coisa é sob certo aspecto, isto é, branca. Quanto ao terceiro, deve-se afirmar que cada ser é conforme uma forma. Por isso, o modo, a espécie e a ordem seguem a forma, em conformidade com o ser de cada coisa. Assim, o homem enquanto homem tem espécie, modo e ordem. Igualmente o tem enquanto é branco, virtuoso, sábio ou qualquer outra coisa que dele se diga. O mal priva de certo ser, como a cegueira priva do ser da vista. Por isso, ela não suprime todo modo, espécie, ordem, mas apenas os que seguem o ser da vista. Quanto ao quarto, deve-se dizer que, de acordo com Agostinho, todo modo, enquanto modo, é bom. eu mesmo se pode dizer da espécie e da ordem. Mas o modo mau ou a má espécie, ou a má ordem, dizem-se maus, ou porque são inferiores ao que deveriam ser, ou porque não se adaptam às coisas, às quais teriam de se adaptar, e por isso mesmo são chamados maus, porque são estranhos e não coerentes. Quanto ao quinto, deve-se dizer que se considera a natureza da luz desprovida de número, peso e medida, não absolutamente, mas em relação com os corpos. Pois a energia da luz se estende a todos os corpos, na medida em que é a qualidade ativa do primeiro corpo que pode alterar, isto é, do céu. Artigo 6º. Convém dividir o bem em honesto, útil e agradável? Quanto ao sexto, assim se procede. Parece que não convém dividir o bem em honesto, útil e agradável. 1. Pois, como diz o filósofo no livro 1 da Ética, o bem se divide em 10 predicamentos. Ora, o honesto, o útil e o agradável,
podem encontrar-se num único predicamento. Logo, não convém dividir o bem por eles. 2. Além disso, qualquer divisão se faz entre termos opostos. Ora, estes 3 termos não parecem se opor, pois o que é honesto é agradável, nada desonesto é útil. No entanto, deveria sê-lo, caso a divisão fosse feita entre termos opostos, em que honesto e útil se opusessem, com o que também concorda Túlio. Logo, não convém dividir assim. 3. Ademais, onde um está pelo outro, aí há apenas um. Ora, o útil não é bom, senão pelo agradável ou honesto. Logo, não se deve opor o útil ao agradável e ao honesto. Em sentido contrário, Ambrósio utiliza esta divisão do bem. Respondo. Esta divisão, propriamente, parece ser do bem humano. No entanto, se consideramos a razão de bem de maneira mais profunda e geral, vemos que esta divisão cabe propriamente ao bem enquanto tal. Com efeito, uma coisa é boa enquanto atrativa, e enquanto termo do movimento do apetite. Ora, o termo deste movimento pode ser comparado ao do corpo físico. O movimento do corpo físico termina absolutamente em seu termo último, mas, sob certo aspecto, ele termina no espaço intermediário, por onde se vai até o termo último e termina o movimento. Assim se chama termo de um movimento o que termina uma parte do movimento. O termo último do movimento pode-se entender de 2 maneiras: ou a coisa a qual se tende, como a forma, o lugar, ou o repouso naquela coisa. Assim, no movimento do apetite chama-se útil aquilo que é atrativo e termina o movimento sob certo aspecto, como um meio pelo qual se tende para outra coisa. Aquilo que é atrativo, como último, e termina completamente o movimento do apetite, chama-se honesto. Por exemplo, alguma coisa para a qual o apetite tende por si. Por isso, chama-se honesto, o que é desejável em si mesmo. Enfim, aquilo que termina o movimento do apetite, como repouso na coisa desejada, é o agradável. Quanto ao primeiro, deve-se dizer que o bem, conforme é idêntico realmente ao ente, se divide em 10 predicamentos. Mas, segundo sua própria razão, esta divisão lhe cabe. Quanto ao segundo, deve-se dizer que esta divisão não é por coisas opostas, mas por razões opostas. Entretanto, chama-se propriamente agradável aquilo cuja única razão de atração é o deleite, ainda que alguma vez seja não só nocivo, como também desonesto. Chama-se útil o que em si mesmo nada tem por onde ser atrativo, mas é desejado apenas enquanto leva a outras coisas, como tomar um remédio amargo. Pelo contrário, chama-se honesto o que em si mesmo tem por onde ser desejado. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que o bem não se divide nestes 3, como um termo unívoco, atribuído igualmente a eles, mas como um termo análogo, que se atribui, segundo um antes e um depois. Em primeiro lugar, atribui-se ao honesto, em segundo ao agradável, e em terceiro ao útil.